Qual a porcentagem afetada da população em relação às dificuldades para dormir, doutor? Perfeito. Existem algumas patologias, né? A gente destaca a apneia obstrutiva do sono, insônia. Ambas perfazem em torno de 30%. 33% aproximadamente a apneia obstrutiva do sono, 30%, segundo a Organização Mundial da Saúde, a insônia. Sem contar da privação de sono, né? A gente tem dificuldade de mensurar privação de sono. Hoje é uma realidade nos grandes centros. A gente deixa o sono por um segundo momento e acaba dormindo menos horas do que a gente deveria. E qual o objetivo dessa campanha que vocês realizam em relação ao Dia Mundial do Sono? Então, a campanha visa sensibilizar a população como um todo para olhar para o seu sono de forma bastante criteriosa, né? Quer dizer, será que eu estou dormindo de forma adequada? Eu acordo descansado? Acordo tendo a minha sensação de sono não reparador? Então, a campanha visa, através de palestras em universidades, de banners informativos, cursos, ações sociais, mobilizar como um todo a população para que a gente entenda a importância de se dormir bem. A pessoa ter aquele autorreconhecimento. Será que eu estou realmente dando importância para o meu sono? Esse é o objetivo primordial da campanha. Acordar várias vezes durante a noite ou ter insônia, isso é um sinal de problema, doutor? Exatamente. Então, assim, como a pessoa pode reconhecer, né? Acordar várias vezes à noite não é normal, né? Acordar de manhã com uma sensação de cansaço, de fadiga, de sono não restaurador, e muitas vezes o relato do parceiro de quarto é fundamental nas nossas clínicas. Isso faz com que a gente entenda que a pessoa não está realmente tendo uma boa noite de sono. Então, a pessoa que está ao lado diz, olha, doutor, eu vejo ele se mexendo, eu vejo ele se sufocando, tem roncos à noite. Isso faz com que a gente entenda, olha, o sono não está se dando de forma qualitativa. Quais são as diferenças entre ronco e apneia? O ronco é o barulho. O ar passa na região aqui do nosso pescoço, a gente chama de via aérea superior, e quando ele turbilhona, a gente conhece isso como ronco. Quando o ar tenta vencer uma obstrução, uma barreira e não passa, essa é a apneia obstrutiva do sono. Acomete, por exemplo, pessoas que têm o queixo para trás, o céu da boca mais estreito, pessoas com excesso de peso, com mais idade. Isso influencia com que a gente tenha mais propensão a quadros de obstrução. E o problema de se ter apneia é exatamente esse esforço que a gente faz à noite para vencer essa barreira na nossa via aérea superior. Então eu fico fazendo movimento no meu tórax, no meu abdômen, tentando me esforçar para respirar. Esse esforço contínuo, crônico, faz com que a gente sobrecarregue o coração, sobrecarregue, então, portanto, o nosso sistema cardiovascular como um todo, gerando mais quadros de hipertensão, que é a pressão arterial elevada, mais quadros de infarto, arritmia, derrame e até morte. Existe, então, um risco grave à saúde nos casos de apneia? Sem dúvida. A gente tem a gravidade atrelada principalmente aos quadros cardiovasculares e metabólicos também. Um diabetes, por exemplo, pode ser secundário a um quadro de apneia obstrutiva do sono. Portanto, a dica é essa mesma, que a pessoa tente reconhecer se o sono possa ser parte deste processo causal. E aí a busca por uma ajuda médica se faz de forma fundamental. É o médico especialista que vai tentar fazer essa relação entre uma má qualidade de sono e as considerações, as consequências cardiometabólicas. Existe tratamento? Como é que é feito esse tratamento para a apneia? Sim, existem diversos tratamentos. Eles vão desde o uso de uma máscara que a gente coloca na região do nariz e na boca, chamada CPAP, até intervenções cirúrgicas, utilização de aparelhos como um aparelho confeccionado por dentista, chamado aparelho intraoral, intervenções com colegas fonoaudiólogos, a chamada fonoterapia, os exercícios de tônus muscular, para aumentar o tônus muscular. Enfim, há uma gama de tratamentos para se tratar a apneia obstrutiva do sono. Às vezes, em alguns casos, é necessária também uma mudança de hábitos para se reduzir essa questão da obesidade,
por exemplo, a prática de atividades físicas, a redução do peso, colabora para melhorar a qualidade do sono? Perfeito, Carla, perfeito, exatamente isso. Então a gente pede assim, medidas como uma perda de peso, um bom estilo de vida, procurar fazer atividade física, respeitar o seu sono como um todo, dormir e acordar sempre no mesmo horário, tratar nariz se houver alguma condição inadequada, como uma rinite, sinusite, refluxo, e medidas posturais também. Há pessoas que caprichosamente pioram quando viram de barriga para cima, né, a chamada apneia posicional. Então, uma medida postural pode efetivamente ajudar esses pacientes a não desenvolverem quadros de ronco e apneia obstrutiva do sono. Muito bem, nós estamos conversando com o médico Danilo Esguilar a respeito da qualidade do sono. Amanhã é Dia Mundial do Sono. O doutor Ubidu está aqui no estúdio comigo, tem perguntas para o senhor também. Doutor Danilo, bom dia. Bom dia. 2 perguntas eu lhe faço. Primeiro, a apneia, ela é uma doença hereditária? E a segunda, o tradicional sono repousante, qual a média ideal para se ter isso? Perfeito. A gente, em relação à apneia, ainda não tem uma clareza sobre fatores genéticos. Se a gente for pensar do ponto de vista anatômico, obviamente a gente vai entender que descendentes da raça asiática, por exemplo, tendam a ter mais alterações relacionadas ao sono, porque tem alterações esqueléticas para isso. O queixo um pouco mais para trás, aqui o céu da boca um pouquinho mais para trás. Então, de ordem hereditária, a gente poderia pensar ainda do ponto de vista desse processo facial, como nós estamos falando, mas ainda não tem nada genético bem desenvolvido para isso. A segunda pergunta é em relação às horas de sono. Existe uma hora cabalística para a gente dormir, né? Existe uma média populacional, em torno de 7, 8 horas de sono, para que a gente tenha um sono repousante, revigorante. Mas existem as variantes, existem curtos dormidores e longos dormidores. Pessoas que requerem menos horas de sono e já se sentem satisfeitas, e pessoas que às vezes precisam de mais horas de sono para se sentirem descansadas. O uso do celular, né? Muitas vezes a pessoa vai para o quarto, vai se deitar, mas está com a televisão ligada, ali consultando o celular, está nas redes sociais. Isso prejudica a qualidade do sono? Sem dúvida, sem dúvida. A gente fala muito isso, né, sobre os hábitos inadequados para se ter uma boa noite de sono. E é fundamental que a gente peça para as pessoas desligarem celulares, tablets, computadores, pelo menos 1 hora antes de se deitar, por 2 grandes motivos. Primeiro é o conteúdo que a pessoa pode consumir, isso interferir na qualidade do sono. E segunda é a luz emitida por esses equipamentos. A luz azul é extremamente estimulante para o nosso sistema nervoso central. Isso faz com que a gente aumente a latência para o sono, ou seja, a gente demora mais para iniciar o nosso sono e aumenta a fragmentação do sono. A gente acorda várias vezes à noite por conta dessa hiperestimulação. O ideal é um ambiente escuro, silencioso, para que a pessoa possa repousar adequadamente. Sem dúvida, sem dúvida. A gente preconiza um ambiente propício para o sono, um ambiente escuro, um pouco iluminado, pouco ruidoso, com a temperatura adequada, para que a gente vá para a cama realmente com sono. E fazer algum tipo de ritual do sono antes da gente se deitar. Então, uma leitura fora da cama, meditar, rezar, fazer uma preparação como, por exemplo, tomar um banho morno, um leite quente, um chá verde, por exemplo, um chá de camomila, erva cidreira. A gente tem que mostrar para o nosso organismo que chegou o momento de dormir. Né? O sono não é uma opção, o sono é parte integrante do nosso processo fisiológico. E é isso que a gente tem que tomar todo esse cuidado toda vez que a gente vai deitar, vai repousar. O que a gente percebe hoje também, doutor, é um aumento em relação ao número de pessoas que utilizam medicamentos para dormir, né? Os calmantes. Esse tipo de tratamento ele tem que ser bem orientado por um médico, não é em qualquer caso que se indica, não é? Certamente, exatamente isso. Muitas vezes o que o remédio do meu vizinho está fazendo efeito para ele não tem o mesmo efeito para mim. Então, hoje a gente vive uma epidemia, efetivamente, de medicamentos que induzem ao sono, né? Mas muitas vezes esses remédios fazem com que a gente tenha mais dificuldade depois de
descolá-los da nossa prática clínica, né? Eles se tornam dependentes. Então, a escolha do medicamento é claro que deve passar por um especialista. E eu reforço que um tratamento para uma insônia, por exemplo, não é simplesmente relacionado à base medicamentosa. A gente sempre pede para que seja feita, por exemplo, uma combinação com terapia. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental. Então, esse tratamento combinado, aliado com uma psicóloga, um psicoterapeuta e o tratamento medicamentoso é fundamental para a gente ter êxito no tratamento dos nossos pacientes. Doutor Danilo, o senhor falava inicialmente na nossa conversa uma porcentagem sobre a apneia hoje em relação ao Brasil. Dá para se dizer que a população hoje, principalmente a brasileira, vamos ser mais exatos, já que estamos falando do Brasil, e o senhor que é da área de otorrino, a população brasileira está hoje preocupada com essa doença, está procurando atendimento, ou ainda é aquela doença que a população, a maioria da população, não está ainda não está percebendo a importância disso? Eu vejo que o aumento de detecção da apneia tem ajudado bastante e tem sensibilizado grande parte dos pacientes. A gente, no passado, tinha pouco acesso a um exame que se faz para detectar a apneia obstrutiva do sono. Chama-se polissonografia, um exame que a gente vai ao laboratório e é avaliado uma noite toda de sono para se entender se tem apneia obstrutiva do sono. Felizmente, esses laboratórios vêm crescendo no Brasil. A forma da gente diagnosticar esses pacientes também, muitas vezes, diagnosticar em casa esses pacientes, fazer o exame em casa. Mas, ainda, eu reforço que muita gente desconhece a grandeza desse problema, né? Acha que ronco é normal, é habitual, a gente engorda um pouquinho e já começa a roncar, a gente envelhece um pouquinho e começa a roncar. A campanha do ano passado, da nossa Associação Brasileira, foi "Ronco não é piada". A gente falava exatamente sobre isso, para que a gente não negligenciasse o ronco. A campanha desse ano visa falar sobre nariz, felicidade e qualidade de vida e qualidade de sono. Ser feliz é dormir bem e respirar pelo nariz. Ou seja, o fato da gente fomentar essas campanhas procura sensibilizar a população que muitas vezes pode negligenciar, pode achar como um hábito natural que ocorra, quando na verdade pode se ter por trás uma importante patologia do sono.